Com muita alegria, saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos reunidos na casa do nosso Deus nesta noite, a fim de cumprirmos esta ordenança que Ele nos deu e celebrarmos aqui a ceia do Senhor. Sem dúvida nenhuma, é com alegria que nós fazemos isto. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, onde quero ler aqui alguns versículos para nós trazermos então uma palavra para nossa reflexão. Mateus, capítulo 27, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Verso 15 em diante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, o verso 15, que diz assim: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Imagine pelo menos 3 homens numa cela que nós chamaríamos de o corredor da morte, sentenciados, condenados, esperando apenas o momento chegar para que eles fossem crucificados, uma das mais terríveis punições que a antiguidade inventou. Cada um daqueles homens que devia estar na Torre Antônia, bem ali ao lado do templo em Jerusalém, cada um deles pensava apenas em uma coisa: quem dera que eu fosse solto, que eu fosse liberto. Porque o texto nos diz que por ocasião da Páscoa, o governador daria o perdão a um e apenas um daqueles condenados, um indulto de Páscoa, que daria o perdão àquele homem pelos crimes que ele cometeu. E talvez ali Barrabás e pelo menos outros 2 condenados esperavam apenas que essa possibilidade pudesse sorrir para eles serem libertos. Então lá fora, onde Pilatos está atendendo os líderes religiosos e a multidão, apresentam-se 2 opções diante do povo: Jesus ou Barrabás. Quem era Barrabás? Um preso bastante conhecido, tido como malfeitor, salteador, como um rebelde, alguém que provavelmente para sustentar a sua causa matou, roubou, opôs-se ao governo romano e agora ele está sendo justamente condenado pelos crimes que ele cometeu. Quem era Jesus? Jesus era um justo que nem mesmo o governador conseguia encontrar uma razão para condená-lo.
A mulher dele disse: não entre na causa desse homem justo. Mas agora aquele justo e aquele condenado conhecido são apresentados diante daquele povo. Provavelmente Barrabás está da sua cela esperando o que vai acontecer. E imagine que ele de repente ouve toda aquela multidão gritar o seu nome: Barrabás, Barrabás. O coração deve ter acelerado. E agora ele fica na expectativa: o que vai acontecer comigo? E de repente ele escuta de novo a multidão gritar: que seja crucificado, que seja crucificado. Ele deve ter pensado: estou morto, a sentença já foi dada, a multidão pediu que eu fosse crucificado, porque possivelmente da sua cela era tudo o que ele escutava, o grito da multidão. E vem os passos no corredor, alguém abre a cela, mas em vez da condenação, alguém lhe diz: você está livre, outra pessoa vai ser crucificada em seu lugar. Este é um retrato, queridos irmãos, que nós olhamos para entender o que também aconteceu conosco. Éramos pecadores condenados. Nenhuma expectativa tínhamos que pudéssemos ser soltos, a não ser que houvesse um decreto em nosso favor. A não ser que alguém estabelecesse um decreto para a nossa libertação. Senão nós estaríamos terrivelmente condenados. Naquele dia, naquela Páscoa do ano 30, o governador da Judéia decidiu soltar um homem. Mas o que eles não sabiam é que, na realidade, naquela Páscoa, o governador do universo resolveu libertar todos os homens. O indulto de Pilatos alcançaria apenas uma pessoa, mas aquilo que Deus iria fazer pela morte do seu filho na cruz, traria libertação a todos os homens. Pilatos vai lavar as mãos para dizer: eu sou inocente, mas pecado não se lava com água. No entanto, Jesus vai mostrar naquele dia que pecado se lava com sangue. O sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário será suficiente para lavar os pecados de toda a humanidade. Barrabás é, de muitas formas, representante de cada um de nós. Rebelde, condenado, pecador, aleluia. Mas o homem que vai tomar o seu lugar na cruz do meio é aquele que foi por Deus ordenado para morrer em favor de todas as pessoas. Quando nós olhamos para o texto, entendemos: o povo preferiu soltar Barrabás, Deus também. A multidão escolheu condenar Jesus, Deus também. Pilatos resolveu mandar que Jesus fosse crucificado, Deus também. Porque naquela cruz, Deus iria tratar Jesus como se fosse Barrabás, para que ele pudesse tratar Barrabás como se fosse Jesus. Porque naquela cruz ele decidiu tratar Jesus como se fosse um pecador, para que eu e você, pecadores, pudéssemos ser tratados por ele como ele trataria o seu filho, ou seja, considerado justo e sem pecados. Naquela cruz, Jesus foi traspassado por mim e por você, por cada um de nós, com os braços abertos e crucificado naquele lugar, não somente em lugar de Barrabás, mas em seu lugar, em seu lugar, em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Jesus estava dizendo ao Pai: faça comigo o que tu farias com eles. Faça comigo o que farias com cada um deles. Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. A morte
nós merecíamos. Mas Ele, por graça, assumiu o nosso lugar, porque naquela Páscoa Deus iria trazer salvação e libertação a todos os homens. Ali na cruz, Jesus foi ferido para que eu fosse liberto. Ele foi pisado para que eu fosse sarado, como disse o profeta Isaías. Ele foi ferido para que eu fosse perdoado. Foi moído para que eu fosse remido. Ele foi castigado para que eu tivesse paz. Ele sofreu para que eu sorrisse. Ele morreu para que eu tivesse vida, para que eu e você tivesse vida nova. Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. E nesta noite nos reunimos aqui para sentarmos à mesa do Senhor por uma única razão: porque Ele, o Senhor, tomou o lugar de condenação que era nosso, para que nós pudéssemos ter o lugar de justo que era dele. Aleluia. Jesus foi levado até a cruz, foi crucificado ali, aleluia. Ali foi estendido diante de todos os homens para cumprir aquilo que o Pai havia determinado. E a Bíblia não diz o que aconteceu com Barrabás, mas eu gosto de pensar que, tendo sido liberto, Barrabás pensou: estou livre, vou fugir. Mas quem sabe, uma dúvida no seu pensamento o fez voltar: quem será que tomou o meu lugar? Quem foi parar na cruz do meio? E eu gosto de pensar que ele infiltrou-se no meio da multidão, agora era um homem livre. E de longe olhando, viu quando Jesus foi crucificado naquela cruz, derramou o seu sangue, curvando a sua cabeça, declarou: está feito, Pai. Está tudo feito, Pai. E então eu gosto de pensar que, de longe, Barrabás perguntou à pessoa que estava do seu lado: você sabe aquele homem da cruz do meio? Ele tomou o meu lugar. Eu deveria estar naquela cruz, mas Ele tomou o meu lugar. E nesta noite, queridos irmãos, ainda que não tenhamos a imagem da cruz diante de nós, mas usando a fé que nos faz levar o pensamento até aquele lugar, nós devemos olhar também para aquela cruz do meio e olhar o Senhor crucificado ali, rendido diante do Pai, e podermos dizer como Barrabás podia ter dito naquele dia: aquele homem na cruz do meio, ele tomou o meu lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, aquela condenação era para nós. Não estamos aqui nesta noite por causa da nossa ficha limpa, por causa da nossa boa índole. Não estamos aqui nesta noite porque não merecíamos o castigo. Não estamos aqui porque somos bonzinhos. Estamos aqui por uma única razão. Naquela Páscoa, no ano 30, o governador do universo baixou um decreto trazendo libertação a todos os homens. Pelo que nesta noite, aleluia, olhando para a cruz que agora está vazia, nós podemos dizer: esse lugar era nosso e Ele tomou o meu lugar ali na cruz. Por isso essa é uma noite de gratidão, de louvor, uma noite de louvarmos ao Senhor, porque Ele tomou o lugar que era nosso, foi entregue em nosso lugar. Ele morreu em favor de Barrabás, em favor de Pilatos, em favor de cada criminoso que já existiu nesta terra, e em favor de cada homem e mulher que está aqui nesta noite. Eu não sei como está o seu coração, mas não podemos nos acercar da mesa do Senhor nesta noite
sem inundar a nossa alma com gratidão, sem louvar ao Senhor pelo que Ele fez por nós, porque nós estávamos como Barrabás condenados, mas o Senhor na cruz trouxe libertação a todo aquele que crê, aleluia. E agora, quando um dia se cerrarem, aleluia, as portas desta era, e esta igreja subir para o céu, quando nós entrarmos nos portais celestiais, e lá chegarmos, quem quer que nos pergunte: como foi que você chegou aqui? Como foi que você entrou aqui? Por que é que você está aqui? Como foi que você conseguiu passar por esses portais e estar aqui? Aleluia! Só há uma resposta, só há uma coisa que nós podemos dizer, aleluia: Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. Foi pela graça, foi pelo sangue que eu não derramei, foi pelo pecado que eu não paguei, que eu cheguei aqui neste lugar. Foi somente pela graça de Deus. E que nesta noite, queridos irmãos, a graça do Senhor em nosso coração nos faça aleluia, de todo o coração entregar ao Senhor a glória, a honra, o louvor que lhe é devido, a gratidão, aleluia, porque Ele tomou o meu lugar, o teu lugar, para que nós pudéssemos então nesta noite estar com o coração cheio de graça, e de gratidão ao Senhor, aleluia. Eu não sei se você entende o que significa a graça de Deus, mas a graça de Deus é a única razão por que nós estamos aqui. Será que o tecladista podia me dar um dó maior? Só a graça de Deus, queridos, nos trouxe aqui nesta noite. A graça é assim: a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se concede, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga. E como eu não tinha condição de pagar, como eu não tinha nada que pudesse ser dado para pagar,
Cristo pagou por mim. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.